Muito bem, nós vamos hoje continuar com o nosso curso de Química Fundamental, dentro do tópico de ligações interatômicas. Ainda estamos na aula 6, agora na parte 5. Já conversamos um pouco sobre as ligações iônicas, estamos conversando sobre as ligações covalentes. Na aula passada a gente viu a teoria de ligação de valência, e na aula de hoje a gente vê a teoria do orbital molecular, que também está muito atrelado à teoria da ligação metálica. Bom, para a gente conversar sobre teoria do orbital molecular, a gente precisa conversar sobre orbitais moleculares. Um termo novo aí para a gente, porque até então a gente só estava conversando sobre orbitais atômicos. Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria, sobre as regras que baseiam a teoria do orbital molecular, para depois a gente começar na parte efetiva de diagramas de orbital. Segundo a teoria do orbital molecular, ela descreve os elétrons da molécula. Essa é a primeira e grande diferença dessa teoria, né? Tanto quando a gente está fazendo a estrutura de Lewis, por exemplo, quando a gente está ligando lá cloro com cloro, os elétrons são dos átomos, né? Cada átomo ali está fornecendo uma quantidade de elétrons. Na teoria do orbital molecular, não existe elétron de átomo dentro de uma molécula. Se uma molécula é formada, os elétrons são da molécula, não mais do átomo. E isso é um avanço muito importante na teoria de ligação, porque a gente começa a entender muitos comportamentos de materiais que a gente, pelas outras ligações, a gente não conseguia justificar. E como que é descrito, então, esses elétrons na molécula, né? Usando funções de ondas específicas, ou seja, não são mais as funções de ondas dos átomos, agora sim das moléculas. E cada uma dessas funções é chamada, então, de orbital molecular. Então, agora a gente deixa de ter orbitais atômicos ou orbitais atômicos hibridizados, como a gente viu na aula passada, e a gente começa a ver o que a gente chama de orbital molecular. Ela é usada, né, quando é necessária uma descrição quantitativa da ligação, né, quando a gente precisa entender de fato a estrutura da ligação. Lembrando que não existe uma teoria, gente, que seja desnecessária aqui, né? Cada teoria tem a sua contribuição para a ligação, cada teoria é de importância para a gente construir o modelo de ligação, mas hoje o que a gente tem de mais quantitativo em termos de ligação é a teoria do orbital molecular. Essa teoria, ela descreve os estados excitados de maior energia, coisa que não é feito nas outras teorias. Ela é capaz de explicar a cor dos compostos, o que as outras teorias também não é capaz de fazer. E, como eu já disse nas aulas anteriores para vocês, tanto para a molécula de oxigênio como a de monóxido de nitrogênio, é a única forma de descrever essas ligações é através da teoria do orbital molecular. Na aula de hoje, a gente não vai ver esses diagramas, porque eu preciso acabar a teoria de ligações nessa aula. A gente vai ver os sólidos, a gente faz a nossa segunda prova, e aí a gente volta com essa teoria do orbital molecular para outros orbitais, ok? Muito bem, então vamos começar a entender um pouco dessa superposição orbitalar para a formação de um orbital molecular. Quando dois orbitais atômicos se sobrepõem, ou seja, a superposição orbitalar, forma sempre dois orbitais moleculares. Então, vamos ver no que se baseia, então, essa teoria. A gente viu duas situações, né, lá atrás. A gente tinha um compartilhamento de elétrons nos orbitais, a gente já tinha conversado sobre isso. E aí, segundo a TLV, no átomo central, quando há superposição orbitalar, esse orbital ele é hibridizado para formar um novo orbital. E aqui não. Aqui, quando eu tenho essa superposição orbitalar, ou seja, quando o meu orbital, por exemplo, um S, adentra o orbital 1s de um átomo, por exemplo, de hidrogênio, não existe mais orbitais atômicos. Esse orbital atômico S deixa de existir e forma, então, orbitais que a gente chama de orbitais moleculares. Deixa eu só apagar aqui isso que eu desenhei aqui em cima, porque tem uma caixinha aqui pra gente. Como lá nos orbitais hibridizados, aqui é a mesma coisa. A gente parte do pressuposto que a quantidade de orbitais atômicos é igual à quantidade de orbitais moleculares. Então, aqui neste caso, eu tenho dois orbitais 1s
eu tenho que formar, então, 2 orbitais moleculares. Como a gente já conversou, a gente sempre, quando está combinando uma função de onda, quando a gente sempre está combinando uma onda, eu sempre vou ter uma combinação construtiva e uma combinação destrutiva. Deixa eu apagar aqui de novo, porque eu também tenho uma caixinha aqui, se não me engano. E aí, essa combinação vai me gerar, então, uma combinação construtiva e uma destrutiva. A construtiva vai gerar um orbital molecular ligante. Toda vez que eu combinar essa onda e essa combinação for construtiva, esse orbital formado, que aqui está representado por essa região, ele vai ser de menor energia, porque é uma combinação que vai favorecer a ligação química. Quando eu tenho a combinação destrutiva, eu vou gerar um orbital que é chamado de um orbital antiligante. Então, toda vez que eu combinar um orbital, vai formar sempre um orbital ligante, que é de menor energia, e um orbital antiligante. Vamos entender um pouquinho desses orbitais. Toda vez que eu misturar um orbital S, a simetria, gente, vai ser sempre parecida com a simetria do orbital atômico, porque eu estou combinando 2 orbitais parecidos, então a resultante desse orbital é uma resultante de um orbital de simetria parecida com o meu orbital atômico. Aqui eu vejo que basicamente é uma junção desses 2 orbitais, eu continuo aqui com os 2 núcleos dentro do meu orbital A1S, e agora eu tenho uma região de alta densidade eletrônica entre os núcleos, mostrando mais uma vez também que a formação da ligação ela é internuclear, né, entre esses 2 núcleos. Quando eu tenho a região antiligante, quando eu formo a região antiligante, eu gero uma região nodal. A gente sabe que a região nodal é aquela onde π é igual a 0, onde não tem probabilidade de encontrar elétron entre esses núcleos. Então, aqui a probabilidade de formar uma ligação química é muito difícil, porque eu tenho um plano nodal. E aí eu gero uma região de densidade eletrônica para cá e uma região de densidade eletrônica para lá. Essa, então, é a combinação orbitalar que acontece entre o orbital 1s e outro orbital 1s. Nós vamos ver todas as outras combinações nos outros orbitais. Na aula de hoje, nós vamos focar só nos orbitais 1s, ok? Então, vamos a algumas considerações. Então, o orbital molecular formado, né, aquele de menor energia, que a gente chama de ligante, ele vai ser designado pela letra sigma. Então, esse orbital aqui é chamado de sigma 1s, porque ele estava lá no primeiro nível de energia e ele veio da combinação de orbitais esses. Então, esse orbital é chamado de sigma 1s. O orbital lá em cima, antiligante, ele vai receber uma designação de um asterisco para mostrar que ele é um orbital antiligante. E aí nós vamos também chamá-lo de sigma, porque ele veio da combinação da superposição do orbital 1s e 1s, e com um asterisco aqui mostrando que ele é um antiligante. Então, esse orbital é chamado de sigma antiligante 1s. Uma coisa importante é que o orbital ligante, ele tem uma menor energia do que os orbitais atômicos originais e do que também os orbitais não ligantes, né, e os antiligantes. O que a gente tem que ficar atento é, se a natureza permite a superposição orbitalar de 2 orbitais para formar uma ligação química, necessariamente esse orbital tem que ter menor energia, porque eu só formo uma molécula para estabilizar um átomo. Se essa ligação não estabilizar o átomo, a ligação não é formada, não há formação da minha molécula. Então, obrigatoriamente, esse orbital ele tem que ter menor energia do que os orbitais atômicos para estabilizar o meu sistema. E também os orbitais antiligantes formados, eles têm maior energia, inclusive maior energia do que os orbitais atômicos iniciais. Então, esse é um diagrama de energia real, onde eu mostro a posição energética, né? Os orbitais atômicos estão aqui no meio da energia, formei meu orbital molecular ligante que estabilizou o meu sistema e um antiligante que desestabiliza o meu sistema.
Então, os antiligantes tendem a desestabilizar a ligação química e ambos são chamados de sigma, porque eles são centrados e são simétricos ao redor do eixo da ligação. Vejam, observem que as teorias anteriores, elas não desmentem essa teoria e vice-versa, né? A gente já vai aprofundando na teoria de ligação. A gente viu lá atrás que quando uma ligação ela é internuclear e a superposição ela é frontal, a gente chama isso de uma ligação sigma. Aqui é a mesma coisa. A gente vai chamar sempre um orbital antiligante e ligante, que ele está localizado entre dois núcleos, como a gente viu aqui, de um orbital sigma, porque ele vai gerar uma ligação sigma. O mais importante é que orbitais moleculares têm as características semelhantes às dos orbitais atômicos, como eu disse para vocês, mas eles estão associados com toda a molécula e não apenas um átomo, ok? Então, agora, gente, esse orbital aqui é o orbital molecular da molécula de H2, não mais orbital atômico. Quando eu falo orbital 1s, eu estou falando orbital do hidrogênio. O orbital 1s, eu estou falando do orbital do hidrogênio. Agora, na teoria do orbital molecular, eu não posso mais falar que na molécula de H2 tem orbital 1s. Na molécula de H2 tem um orbital sigma 1s e um orbital sigma asterisco 1s, que é o orbital sigma antiligante 1s. Vamos montar, então, 3 diagramas de energia de orbital molecular para as moléculas que a gente chama de hidrogenoides, tá? Que são as moléculas formadas com átomos de hidrogênio e de hélio. Esse é um diagrama que a gente chama de diagrama de orbital molecular, ou diagrama de Thom, também é muito chamado de Thom. A teoria do orbital molecular, ela é simplificada pelas letras Thom, e ela tem sempre esse aspecto. Os átomos que serão ligados, e a gente vai começar a ver nos átomos que são, as moléculas que são diatômicas, né, com 2 átomos só, sempre um átomo vai estar na esquerda e o outro átomo na direita. E os orbitais formados, né, na molécula, sempre aqui no centro do meu diagrama. Aqui sempre vai indicar os orbitais que vão ser combinados. Uma coisa importante é que o meu diagrama, ele não mostra a simetria do orbital formado. A gente sempre vai representar um orbital atômico por um traço ou uma quadrícula, como a gente já viu lá atrás, e da mesma maneira a gente vai representar um orbital molecular por um traço ou por uma quadrícula. No geral, o diagrama de orbital molecular não mostra a simetria do orbital, ok? O que é a simetria do orbital? A gente acabou de ver, que é quando a gente combina o meu orbital 1s, eu formo um orbital ligante e um orbital antiligante. Ele não mostra simetria no meu diagrama, tá? Eu não preciso mostrar a simetria no diagrama, porque aqui eu quero ver como que a ligação é formada, ok? Vamos, então, começar a combinar, então, esses elétrons para formar a minha molécula. Uma coisa importante é que os elétrons da molécula, eles são atribuídos de acordo com a regra de Hund. A regra de Hund tem que ser estabelecida. E também o princípio da exclusão de Pauli, né? Ou seja, o maior número de orbitais de mesma energia preenchido e sempre preenchendo o maior número de orbitais de mesma energia e depois, então, compartilhando esses elétrons. Então, vamos começar. O átomo de hidrogênio tem um elétron só, né? Este um elétron está aqui no átomo de hidrogênio, o outro átomo também tem um elétron só. Aqui o diagrama já mudou o spin aqui do hidrogênio para formar ali na molécula, mas a gente sabe que ele pode estar assim ou assim. Então, eu vou começar preenchendo. Eu tenho 2 elétrons, então, envolvidos, né? Vou apagar aqui, senão vai ficar parecendo que são mais de um elétron. Eu tenho 2 elétrons envolvidos, né? Então, se os elétrons de valência são 2 elétrons, eles têm que estar também na molécula. Então, eu vou começar seguindo o preenchimento da regra de Hund de exclusão de Pauli. Os 2 elétrons vão estar aqui embaixo, ocupando o meu orbital, que eu chamo de ligante. E lá em cima, nenhum elétron. Se eu tivesse 3 elétrons, aí sim, esse elétron seria ocupado aqui. Se eu tivesse 4 elétrons, ele também seria ocupado aqui. Mas, como a molécula de hidrogênio só tem 2 elétrons, esses elétrons são ocupados aqui no meu orbital sigma 1s. O que gera a estabilização da orbital molecular
segundo a teoria da orbital molecular, é a ordem de ligação. Sempre que a gente, quando eu olho aqui para esse diagrama, eu não sei dizer se a molécula é estável ou se ela não é estável. Começou o barulho, gente. Se ela é estável, se ela não é estável, se ela vai existir ou se ela não vai existir. Eu simplesmente fiz a distribuição aqui dos elétrons ao redor ali do meu orbital molecular. Quem me diz se essa molécula vai existir ou se ela não vai existir é a ordem de ligação. E a ordem de ligação tem uma fórmula para ela. A ordem de ligação é a metade da multiplicação, da subtração, perdão, de número de elétrons ligantes, ou seja, quantos elétrons estão nos orbitais ligantes, menos o número de elétrons que estão lá nos nossos orbitais antiligantes. Então, aqui é simples, né? A ordem de ligação vai ser a metade de 2 elétrons que estão nos orbitais ligantes, menos nenhum elétron que está lá no meu orbital antiligante. Então, 2 menos 0, 2, dividido por meio, 1. A ordem de ligação é igual a 1. Como nas outras teorias, aqui funciona da mesma maneira. Ordem de ligação igual a 1 é uma ligação simples, ordem de ligação igual a 2 é uma ligação dupla, e uma ordem de ligação 3 é uma ligação tripla, da mesma maneira que a gente viu lá nas outras teorias. Aqui, para a teoria do orbital molecular, o que é importante a gente salientar, que não interessa qual que vai ser a ordem dessa ligação. Sempre que a ordem de ligação ela for maior do que 1, a molécula é estável. O que isso quer dizer? Molécula estável quer dizer que a molécula é passível de existir, né? A molécula existe, ok? Então, a gente fez o diagrama do orbital molecular. Calculamos a ordem de ligação. Ela é maior ou igual a 1. Aqui faltou um igual. Isso quer dizer que a molécula existe, ok? Vamos... Maior ou igual a 0, na verdade, tá, gente? Eu vou deixar aqui maior ou igual a 1, porque aqui a gente faz uma ligação simples, tá? Muito bem. Uma coisa importante é que agora a distribuição eletrônica não é mais do átomo, e sim a distribuição eletrônica é da minha molécula. Então, aqui é muito comum a gente falar assim, a distribuição eletrônica para a molécula do H2, ela é sigma 1s, ou seja, é um orbital sigma 1s com 2 elétrons, ok? Muito bem, vamos fazer mais um orbital molecular, mas para o hidrogenoide. Opa, aqui só tinha uma caixinha falando que indica, então, que tem 2 elétrons no orbital 1s, como eu acabei de falar. Vamos fazer o diagrama de orbital molecular. Peraí, cadê minha caneta? Para o meu hélio 2, ou seja, para a minha molécula de hélio 2. Vamos ver se é possível existir essa molécula de hélio 2 segundo a teoria da orbital molecular. A gente vê lá atrás, né, nas teorias que a gente conhece, que uma molécula de hélio 2 não seria possível, porque o hélio ali, olha, ele tem 2 elétrons. Cada hélio tem 2 elétrons. Ele já completou lá o seu octeto com 2 elétrons. Se ele completa com 2 elétrons e ele vai compartilhar mais um elétron, ele ficaria com 3. Mas será que ela é possível, segundo a teoria do orbital molecular? A gente vai ver algumas possibilidades para essa teoria do orbital molecular, baseado, então, na ordem de ligação. Muitas das vezes, lá a estrutura de Lewis não vai combinar, mas aqui talvez dê certo. Então, a gente sempre tem que fazer o diagrama do orbital molecular, tá? Para a gente ter certeza que essa molécula existe ou não, segundo a teoria do orbital molecular. Então, vamos avaliar, segundo a teoria do orbital molecular, se a molécula de hélio 2 existe, né? A gente viu que, para a teoria do orbital molecular, a ordem de ligação tem que ser maior do que 0, né? Sendo maior do que 0, a molécula existe, ok? A teoria do orbital molecular, ela tem vantagens em relação a outras teorias, porque a ordem de ligação, ela sendo maior do que 0, sendo possível, sendo estável, a molécula de ordem de ligação maior do que 0, números ímpares de elétrons são possíveis, né? Não sei se vocês já chegaram a ver o exercício que a
que a Maria Luísa deixou pronto para vocês, mas a molécula de NO, por exemplo, tem um número ímpar de elétrons, né? Sendo um número ímpar de elétrons, segundo a nossa teoria de carga formal e etc., a molécula acaba não sendo estável. E pela teoria do orbital molecular, a gente consegue justificar a sua existência. Então, vamos lá. Lá no átomo de hélio, eu tenho 2 elétrons, cada átomo de hélio. Então, eu tenho 4 elétrons a serem distribuídos ao redor dos meus diagramas de energia, sendo 2 primeiro lá embaixo no meu orbital 1s e 2 no meu orbital antiligante 1s. Muito bem. Então, para a gente saber se essa molécula existe, vamos fazer a ordem de ligação. Pelo diagrama só, a gente não consegue mensurar se essa molécula existe ou não. Então, a ordem de ligação, ela é a metade do número de elétrons ligantes, menos o número de elétrons lá nos meus orbitais antiligantes. Então, eu vou ter a metade de 2 elétrons lá no meu ligante, menos 2 no antiligante, dando 0, né? Metade de 0 é 0, então ordem de ligação 0. Isso quer dizer que essa molécula é instável, quer dizer que essa molécula não existe. É assim que eu comprovo que a teoria, a existência ou não de uma molécula segundo a teoria do orbital molecular. Vamos fazer mais um hidrogenoide para a gente avaliar se essas moléculas existem ou não. Perdão, só para a gente frisar, a distribuição eletrônica, segundo a teoria do orbital molecular para a molécula de hélio 2, seria sigma 1s 2, sigma 1s asterisco 2, ou seja, 2 elétrons no meu orbital sigma, 2 elétrons no meu orbital sigma antiligante. Aqui, depois de um tempo de muito fazer orbital molecular, a gente vai ver que toda vez que eu tiver o mesmo número de elétrons no meu ligante, no meu antiligante, isso vai acabar fazendo com que não exista molécula. Por quê? A energia que foi estabilizada no meu sistema, ou seja, a energia que foi liberada para formar a ligação, ela acaba sendo gasta para ocupar elétron lá no meu orbital antiligante. Então, acaba que esses números idênticos aqui de elétrons no meu ligante e antiligante não formam a minha molécula, porque a mesma energia que estabiliza vai ter que ser gasta para desestabilizar o meu sistema. Então, acaba não formando. Mas sempre vai perguntar, a molécula existe? A molécula é estável? Tem que fazer a conta da ordem de ligação para mim, ok? Muito bem. Vamos fazer, então, mais um diagrama de orbital agora para o meu íon hélio 2+. Ou seja, é a molécula de hélio ligada com hélio que perdeu um elétron, ok? Esse mais aqui quer dizer que a minha molécula perdeu um elétron. Então, não interessa de onde ela perdeu de algum átomo de hélio, ou da esquerda ou da direita, para mim não faz diferença. Esse quadradinho aqui ficou horrível, né, gente? Mas foi preguiça mesmo, eu só quis utilizar o diagrama do hélio. Mas vamos lá. Vamos considerar, então, que um átomo de hélio tem 2 elétrons e o outro átomo de hélio tem apenas um elétron, porque um elétron foi perdido. Para quem eu não sei, quando eu não sei, mas ele foi perdido. Quem me indica isso é aqui esse maisinho da minha molécula. Então, ao todo, eu tenho 3 elétrons. Raquel, eu poderia ter tirado um elétron do átomo da esquerda? Poderia. Isso aqui não faz diferença, ok? Muito bem. Há uma pausa. Quando são átomos idênticos, né? Quando, vamos supor, eu fizer o diagrama de orbital molecular do NO+, esse elétron vai sair do átomo menos eletronegativo, né? Porque o átomo mais eletronegativo tende a não perder o elétron, tá? Mas nesse caso, como os átomos são idênticos, não faz diferença se é o átomo da esquerda ou o átomo da direita, porque é tudo átomo de hélio. Muito bem, eu vou começar a distribuição, a gente vai distribuir, né, um elétron aqui na molécula, no meu orbital ligante, outro elétron no meu orbital ligante, e um eletrinho lá apenas no meu orbital molecular antiligante. Muito bem, está feito o orbital molecular para o meu íon hélio 2+, mas agora eu preciso saber se ele existe. Como eu falei com você, só tem uma maneira de saber, fazendo a ordem de ligação. A ordem de ligação, então, é a metade do número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes.
Então, vamos lá, eu sei que eu tenho 2 elétrons no meu ligante e 1 elétron só lá no meu antiligante. 2 menos 1, 1 vezes meio, meio. A ordem de ligação maior do que zero me diz que eu tenho moléculas estáveis, ou seja, passíveis de existir. Então, essa molécula existe, ok? Segundo a teoria do orbital molecular. Muito bem. E nós vamos fazer uma pausa aqui na teoria do orbital molecular, só para os nossos átomos hidrogenoides. Nós vamos entrar na teoria de ligação de valência, que permeia a teoria do orbital molecular, e aí depois a gente volta lá na frente com as moléculas diatômicas distintas, tá? Bom, desculpa, eu não fiz a distribuição eletrônica da molécula, a distribuição vai ser lá no meu orbital sigma 1s, eu tenho 2 elétrons, e lá no meu orbital sigma 1s asterisco, eu tenho apenas 1 elétron. Essa é a distribuição eletrônica para minha molécula, tá? Neste caso aqui é um íon, né, gente? Aqui é um íon, né? Mas é um íon formado com ligação covalente, né? Um íon molecular. Muito bem, ligações metálicas, então. A gente vai conversar um pouco sobre as ligações metálicas e eu queria falar com vocês que existem várias teorias para as ligações metálicas. A teoria que nós vamos abordar é a teoria do orbital molecular, porque ela justifica muito as propriedades de condução, semicondução e etc. Na aula de hoje, a gente vê somente a teoria e na aula de sólidos, a gente vê sobre condutores e semicondutores, ok? Vamos lá. O princípio básico da ligação dos meus metais é porque os metais eles não possuem elétrons de valência suficientes para satisfazer o requisito para a formação de uma ligação localizada, ou seja, de uma ligação internuclear, onde a gente compartilha os pares de elétrons. Então, e isso só acontece porque os elétrons de valência não são suficientes, são poucos elétrons de valência. E devido a essa deficiência, os elétrons de valência eles são compartilhados por todos os átomos que estão ali dentro do meu sólido. Aqui eu tenho, lá no meu terceiro período, eu tenho uma série de elementos como alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, e eu quero mostrar para vocês a diferença de formação de um sólido ou da minha molécula, né? Aqui no caso do Cl2, ele é gasoso. Quando eu formo Cl2, ou seja, o átomo de cloro se estabiliza na forma de uma substância elementar na forma de Cl2. Porque ele tem 7 elétrons de valência e para completar o octeto, ele precisa apenas de uma ligação. Ele precisa compartilhar apenas um elétron ali para formar uma ligação química. Quando eu ando para o lado da tabela periódica, eu tenho já o meu átomo de enxofre. O meu átomo de enxofre tem 6 elétrons de valência. E esses 6 elétrons de valência, então, se ele se estabiliza com 8 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações por átomo para se estabilizar, né? A gente vê aqui no sólido do enxofre, de fato, ele forma 2 ligações com cada enxofre para formar um sólido estável ali. Já o meu fósforo, ele se estabiliza num sólido através, né, de 3 ligações. Por quê? Ele tem 5 elétrons de valência, esses 5 elétrons de valência, tirando os 8 elétrons, faltam 3 elétrons, ou seja, eles precisam de 3 ligações por átomo para se estabilizar. Então, lá no sólido formado, ele é capaz de formar 3 ligações ali com cada átomo de fósforo para se estabilizar. Quando eu ando mais um pouquinho na tabela periódica, eu chego ali no meu átomo de silício, o vizinho ali do meu alumínio, e ele tem 4 elétrons de valência. Então, ele precisa de 4 ligações por átomo para se estabilizar. Então, dentro lá do meu sólido, o meu silício faz 4 ligações com os silícios que estão nas células unitárias. Não preocupem com esse tipo de representação, que é a da aula de sólidos, ok? Lá nos sólidos a gente vai conversar sobre célula unitária, sobre o número de coordenação dentro da célula unitária, como que a gente conta as ligações que estão aqui, por exemplo, nos vértices, que participam de várias células unitárias. Não preocupem com isso, na próxima aula a gente conversa. Ô, prof, Oi. como é que chama essa representação? Que eu sempre queria pesquisar elas, mas eu não consigo achar no Google nenhuma representação dessa, assim, da célula Como unitária. assim? Essa Célula unitária. representação. Ah, Célula unitária, representação de célula unitária. é porque
pesquisar molécula é muito mais fácil. Você pesquisa lá e você acha, assim, mas essa você não acha. Mas beleza, valeu. Eu vou mostrar para vocês na aula que vem uma série de vídeos da. Acho que eu até coloquei um vídeo aqui hoje da Unicamp, se não me engano. Unicamp ou UFSCar, agora estou na dúvida. A gente confirma no próximo slide, num dos próximos. Tem uma série de vídeos que mostram a formação de sólidos em célula unitária, tá? E na aula que vem a gente vai ver também como que a gente identifica uma célula unitária, como a gente chama essas células unitárias, como que a gente avalia o número de coordenação, tudo isso na aula que vem, tá? É uma pincelada aí da química do estado sólido para vocês. E aí, quando a gente passa lá do silício para o meu alumínio, a gente vê que para estabilizar o meu alumínio, para que esse sólido seja estável, para que exista o alumínio sólido, eu preciso de 12 átomos vizinhos mais próximos. Diferente ali dos meus vizinhos da tabela periódica, que eu somente pegava os elétrons de valência e eu estabilizava com o número de ligações, para que eu tenha um alumínio estabilizado, ele precisa de 12 átomos vizinhos. E isso acontece porque eles têm poucos elétrons de valência, né? Então, para estabilizar ali o meu sistema, esses elétrons, esses átomos têm que compartilhar todos os elétrons dos átomos vizinhos. E uma estrutura empacotada, e isso é chamado, gente, um sólido metálico, a gente fala que ele tem uma estrutura empacotada densa, ou seja, a distância entre os átomos é a menor possível. A cristalização desse sólido ocorre de forma que eu tenha a maior estrutura empacotada possível, para que esses átomos estejam muito próximos um do outro, e aí os elétrons estejam compartilhados com todos eles. Isso favorece o compartilhamento deslocalizado de elétrons, essa figura, essa imagem, essa estrutura empacotada da matéria. Não preocupem com todo esse empacotamento, que nós vamos conversar sobre ele na aula que vem, ok? Bom, a gente vai começar a pensar nessa formação de ligação deslocalizada através da teoria do orbital molecular. Para isso, eu vou ressaltar algumas regras da teoria do orbital molecular que a gente acabou de ver. Os orbitais atômicos, então, se combinam para formar orbitais moleculares que se estendem em torno de toda a molécula. O orbital molecular pode ter 0, 1 ou 2 elétrons, como a gente já viu, né? Um orbital pode estar vazio, ele pode ter 1 elétron, ou ele pode ter um par de elétrons com spins opostos, mais meio e menos meio. O número de orbital molecular em uma molécula é igual ao número de orbital atômico, isso é regra, né? Os orbitais se combinam com o mesmo número. O número de orbitais atômicos é igual ao número de orbitais moleculares, que se combinam para formar orbitais moleculares. E a adição de elétrons a um orbital molecular ligante fortalece a ligação, como a gente já viu, porque ele tem menor energia. Enquanto a adição de elétrons a orbitais antiligantes enfraquece a ligação, porque tem uma energia muito alta. Então, a minha estrutura gasta energia para colocar elétrons lá em cima. Muito bem, a gente acabou de ver isso, só para reforçar isso mesmo. Como que a gente vai formar, então, uma ligação metálica através da teoria do orbital molecular? Aqui eu coloquei um átomo de lítio que tem ali um elétron de valência, porque ele está ali na minha coluna 1, ou a antiga coluna 1A. Quando eu ligo 2 átomos de lítio, é o mesmo orbital molecular formado para o meu hidrogênio, para os meus hidrogenoides que a gente viu. E aí, como cada um tem um elétron de valência, eu gero, então, aqui uma estrutura com 2 elétrons no meu orbital ligante. Aqui seria um orbital sigma 1s, como a gente viu, e aqui orbital sigma 1s asterisco, como a gente viu. A gente sabe que os sólidos metálicos são formados por um número infinito de átomos de lítio. Então, eu vou começar a aumentar aqui a quantidade de átomos de lítio, ok? Deixa eu só ponderar aqui. À medida que o comprimento de uma cadeia aumenta, ou seja, a quantidade de átomos aqui embaixo vai aumentando, até chegar aqui no infinito, o número de orbitais moleculares também aumenta, isso é óbvio, né? Aqui, se eu tenho 2 átomos de lítio com 2 orbitais, a esse eu tenho 2 orbitais moleculares. Quando
quando eu tenho 2, né? Quando eu tenho, por exemplo, 4 átomos de lítio com 4 orbitais s, eu vou formar 4 orbitais moleculares e assim sucessivamente. Independente do comprimento da cadeia, ou seja, da quantidade de átomos que tem dentro daquele sólido, os orbitais de menor energia são os mais ligantes. E os orbitais de maior energia, sempre os mais antiligantes, ou seja, o que desfavorece uma ligação química. Agora eu vou colocar, então, aqui 4 átomos de lítio para formar, então, uma estrutura aqui na teoria do orbital molecular. Quando eu coloco 4 átomos de lítio, eu tenho, então, 4 orbitais sendo formados, né? 4 orbitais moleculares sendo formados, sendo 2 ligantes e 2 antiligantes. Observe que, quando eu tenho 2 átomos de lítio, eu tenho uma distância entre esses orbitais moleculares. Quando eu tenho 4 átomos de lítio, as distâncias entre os orbitais vão diminuindo, porque ali eu tenho um espaço limitado dos átomos, né? Então, com 4 átomos de lítio, os orbitais eles estão mais próximos, tanto em energia quanto em proximidade mesmo. Esses orbitais, que são os orbitais formados com a natureza ligante, ou seja, orbitais moleculares ligantes, eles estão de menor energia e estão mais abaixo aqui no meu sólido. Aqueles orbitais que a gente chama de orbitais antiligantes, eles estão acima do meu sólido. Quando eu tenho uma quantidade infinita de átomos de lítio num sólido, esses orbitais ficam muito próximos um do outro. A energia entre eles é quase a mesma. A gente fala que essas energias, elas são quase contínuas dentro do meu orbital molecular, porque a energia é tão próxima que é como se ela deixasse de ser quantizada e tivesse, então, uma energia contínua. Obviamente, ela continua sendo quantizada. Obviamente, eu tenho uma diferença de energia pequena. Mas esses elétrons conseguem andar dentro desses orbitais com muita facilidade, porque a diferença de energia é muito pequena. Geralmente, os elétrons de valência dos meus metais, eles estão aqui, nos orbitais moleculares que são preenchidos. E, geralmente, esses orbitais moleculares antiligantes, eles estão vazios. Eu vou mostrar para vocês, só para fazer 2 considerações, como que isso é formado. Uma coisa importante é que, se a cadeia se torna muito longa, terão tantos orbitais moleculares que a separação, então, é muito pequena, como eu acabei de dizer, formando, então, quase que uma banda contínua aqui. À medida que a cadeia se torna infinito, né, até o infinito, os estados permitidos, então, formam uma banda. Por isso que essa teoria é chamada de teoria de bandas. Ou seja, os orbitais moleculares têm energias tão próximas que eles já não são mais discretos e distintos. Agora a gente vai considerar esses orbitais como uma banda. Essa é uma banda que a gente vai chamar de banda de valência e essa banda aqui em cima de banda de condução. Banda de condução. Eu vou mostrar para vocês como que isso é formado. Vou tentar colocar esse vídeo aqui para vocês. Já foi? É um vídeo rapidinho, tá, gente? Olha. Não, era para colocar lá. Ah, pode ser aqui no YouTube, não tem problema não. Vocês estão conseguindo ver? Coloca a tela cheia. Sim, sim. Ele não tem som, tá, gente? Então eu vou... É Unicamp, tá? Não é nem UFSCar, nem USP. O vídeo. Ele é um vídeo que... Eu vou parar ele mais ou menos antes de entrar em... Deixa eu dar pausa aqui para falar. Ele começa a entrar em condutores e semicondutores, eu não vou falar sobre isso, eu só quero que vocês vejam a formação da banda. Então, fiquem só... Vou parar na metade do vídeo, tá? Mas depois eu deixo o link para vocês assistirem ele todo. Então, muito bem. Aqui está falando que os alunos pós-doutorado do Schrödinger, eles basearam na superposição dessas funções de onda. Como exemplo aqui, eu tenho um átomo de cobre, né? Que tem lá um elétron de valência no meu orbital 4s. Então, vamos começar combinando 2 átomos, então, de cobre, formando um orbital molecular com 2 elétrons ali no meu ligante, nenhum no antiligante. Aí a gente já sabe que essa combinação linear gera um sigma ligante e um sigma antiligante. Então, repete a combinação linear A2 e coloca um terceiro átomo vizinho, ou seja, 3 átomos.
e aí são gerados, então, 3 orbitais moleculares, sendo 2 ligantes e 1 antiligante. E aí, então, a gente já vê que tem uma aproximação desses orbitais, né, em relação ao meu A2. Então, vamos repetir essa combinação linear para o número grande de átomos, né? Eu vou colocando 4 átomos, 5 átomos, a gente vê que os orbitais estão se aproximando cada vez mais, 6 átomos, 7, e aí completando então com os elétrons de valência. Observem que os elétrons geralmente estão todos aqui nos nossos orbitais ligantes, sendo que aqueles orbitais lá em cima, deixa eu dar pausa aqui, esses orbitais lá de cima antiligantes ficam vazios. Esses orbitais, então, muito próximos, quando eu tenho lá N orbitais combinados, geram, então, essa banda que a gente chama de banda de valência, porque a energia é muito discreta, a energia está muito próxima. E lá em cima, os orbitais que não estão preenchidos como banda de condução. Aqui ele acho que ele vai começar a falar sobre os, tá vendo, nos semicondutores isolantes, eu vou deixar para a aula de semicondutores e isolantes. Jesus amado. Pronto, voltou. Muito bem, então a gente viu, é porque lá na imagem a gente só tinha visto do 4 até lá o infinito. Aqui eu gosto desse videozinho porque ele mostra. Esse vídeo está dentro de uma série de vídeos sobre sólidos muito interessante, tá? Na próxima aula eu vou mostrar outros para vocês. Muito bem, vamos então considerar. Quando a gente faz aquela aproximação ali atrás, quando a gente considera ali, por exemplo, o orbital 1s e ele combinando com outro orbital 1s, formando uma banda de condução, uma banda de valência, isso é uma aproximação muito simplória, porque realmente acontece dentro de uma estrutura de um sólido na ligação metálica. As estruturas eletrônicas, elas são muito mais complicadas do que a gente mostrou lá no nosso diagrama anterior, e até mesmo no vídeo. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de um átomo de níquel, eu tenho ali no meu orbital 4s, de fato, 2 elétrons ali ocupando o meu orbital s, e 8 elétrons ali ocupando o meu... Tem que ser 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. 8 elétrons ocupando ali meus orbitais Ds, e ainda tem o meu orbital 4p, que se a gente for comparar em termos de energia, ele está próximo ali do meu orbital S. Então, quando a gente faz ele só para aquele elétron de valência, é uma aproximação muito simplória, porque eu sei que se eu tenho uma combinação do meu átomo, os orbitais S irão se superpor, formando, então, orbitais moleculares, formando o que a gente chama de banda 4s, né? Ou seja, ali cada átomo de níquel contribui com 2 elétrons para o meu sólido. Já os meus orbitais Ds também irão se superpor para formar orbitais moleculares, formando, então, aqui orbitais moleculares preenchidos. Ele, na verdade, ele está semi-preenchido, né? Porque ainda cada átomo tá doando ali para o meu sólido metálico apenas 8 elétrons no meu orbital D. Então, ainda, esses orbitais não vão ficar totalmente preenchidos, né? Porque eu vou ter aqui uma quantidade de orbitais ainda a serem preenchidos. E mais ainda, eu vou ter ali os meus orbitais 4p combinando com os meus orbitais 4p de outro átomo de níquel, formando também uma banda. Neste caso aqui, não tem nenhum elétron, né? Os orbitais moleculares de menor energia estão aqui, mas eles estão vazios, né? Essa linha tracejada que separa os orbitais moleculares preenchidos dos orbitais moleculares vazios essa linha tracejada foi simplesmente colocada aqui de uma forma muito simplória, mas esse é um nível muito importante quando a gente fala de condutores, semicondutores e não condutores, isolantes, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Mas assim, o que separa essa energia, a diferença de energia entre os orbitais de condução e o de valência, eu já vou avisar para vocês, já vou contar para vocês, que existe um separamento, uma separação de energia entre esses orbitais de valência e de condução. E a diferença dessa energia é chamada de band gap. Esse band gap, ele é muito importante para os nossos sólidos, e isso determina muito da energia do nosso sólido.
que aqui está representado por essa linha tracejada, mas a gente conversa sobre isso lá na próxima aula. Eu gosto de mostrar esse diagrama para que a gente não pense que é simplesmente lá uma superposição de orbital S. Dentro de um sólido, então, eu vou ter que considerar mais de um tipo de orbital atômico em cada átomo e formando, então, orbitais diferentes moleculares, né? Então, como cada tipo de orbital dá uma origem à sua própria banda, a estrutura eletrônica de um sólido consiste, então, em uma série de bandas, tá? Que a gente simplesmente pode simplificar como um diagrama só, a gente fez isso ali atrás, não tem problema nenhum. Segundo a teoria da orbital molecular, os elétrons estão aqui todos ocupando essa banda e esses elétrons estão todos deslocalizados, né? Com aquela teoria também do mar de elétrons, né? Que a gente vê no ensino médio, que não aborda a teoria da orbital molecular, não fala onde esses elétrons estão. Mas a teoria da orbital molecular fala que eles estão entre bandas discretas de energia ali, orbitais moleculares, sendo preenchidos ali, ok? Essa, então, é a nossa teoria de banda para as nossas ligações metálicas. Então, até o momento, gente... desculpa. A estrutura eletrônica de um sólido macroscópico é chamada de estrutura de banda, já falei isso. Até o momento, gente, é o que eu quero que vocês saibam sobre a teoria do orbital molecular e sobre a teoria de banda para ligação metálica. Na próxima aula, a gente evolui um pouco mais dentro dos sólidos e dentro da teoria de banda para os condutores e semicondutores, ok? Só para a gente concluir, a gente considera, então, que a banda de energia é como um recipiente parcialmente cheio de elétrons, né? Por que parcialmente cheio de elétrons? Porque os meus metais, eles têm poucos elétrons de valência. Então, geralmente, essas bandas de orbital molecular ligante, elas são semi-preenchidas. O preenchimento incompleto dessa banda dá origem às propriedades metálicas características, que só são explicadas pela teoria do orbital molecular, viu, gente? Sem essa sobreposição de bandas de energia, sem a formação da banda de condução e a banda de valência, as propriedades periódicas dos metais não poderiam ser explicadas. Então, na próxima aula, a gente conversa um pouquinho sobre essas propriedades, por quê, então, como que justifica, então, a condução aqui dentro dessas bandas formadas pela superposição de orbitais moleculares, ok? Bom, então até aqui a gente já consegue ver todas as teorias de ligações interatômicas, né? Tanto para as ligações iônicas como para as ligações covalentes. A gente viu o tom de hidrogenoides, e vimos também a ligação metálica, faltou aqui, ó, as ligações metálicas também dentro da teoria do orbital molecular. Então, até aqui a gente finaliza as teorias que envolvem a formação de uma ligação.